11 áudios compilados dos ensinamentos de Meishu Sama, maio de 2021. Ciclos cósmicos. Nós vivemos no ilimitado e misterioso, mas ordenado universo que evolui e revolui em ciclos. Um ciclo é um período de tempo em que certos aspectos ou movimentos de corpos celestes se repetem. Um período de anos ou eras, ou períodos recorrentes em que certos fenômenos ocorrem e se interrelacionam com toda a vida. Há ciclos de órbitas nos céus, ciclos das estações, ciclos do dia e da noite. Existem também os ciclos das eras. As mudanças ocorrem em pequena, média e ampla escala. Ciclos menores ou maiores podem ocorrer a cada 10.000, 3.000, 10.000 anos e assim por diante, repetindo-se continuamente dentro da eterna marcha do tempo. Na verdade, o universo é infinitamente misterioso, tão misterioso que o entendimento do homem atual ainda não pôde compreendê-lo. Após uma era de aproximadamente 3.000 anos de relativa obscuridade, encontramo-nos agora no alvorecer de uma nova era de luz. Trata-se de uma mudança tão precedentes que se torna difícil captar sua integral importância. É um momento decisivo que nenhum dos nossos antepassados teve o privilégio de experimentar. Como somos afortunados, nós que vivemos neste período de tempo, por podermos entender, ainda que parcialmente, o verdadeiro significado desta transformação, adquirir os meios, através do Jorei, a fim de tornar esta transição mais fácil para cada um ao servirmos a Deus e à humanidade. Faça uma dedicação virtual. Compartilhe os vídeos dos ensinamentos de Meishu Sama. Compartilhe agora. Transição da noite para o dia. Conforme já falei a respeito da relação entre o mundo espiritual e o mundo material, tudo o que se passa neste é a projeção do mundo espiritual, onde está ocorrendo uma grande mudança. Conhecendo-se esse fato, tudo se torna claro aos nossos olhos. Todas as coisas existentes entre o céu e a terra nascem e se desenvolvem, bem como são criadas e destruídas pela ação daqueles dois mundos numa evolução infinita. Numa visão ampla, o universo é macro-infinito e, ao mesmo tempo, um conjunto de micro-infinitos que é o mundo da matéria. Por meio de sua contínua transformação, a cultura se desenvolve ininterruptamente. Meditando sobre isso calmamente, não podemos deixar de sentir a vontade do universo, isto é, o objetivo e a intenção de Deus. Em tudo há distinção entre yin e yang, claro e escuro, dia e noite. Quando observamos a mudança das 4 estações do ano, a ascensão e o declínio de todas as coisas, notamos que isso também se encaixa perfeitamente em nossa vida. Existem ainda as classificações pequeno, médio e grande para tudo. Aplicando tal raciocínio ao tempo, podemos dizer que, assim como ocorre a alternância do dia e da noite no espaço de um dia, ela se dá igualmente em intervalos de 1, 10, 100, 1.000, milhares ou dezenas de milhares de anos. É um fenômeno que ocorre no mundo espiritual. No mundo material, só notamos a diferença no espaço de 24 horas. Obedecendo a esta lógica, no mundo espiritual é chegada a hora da mudança da noite para o dia, que efetivamente se processa em intervalos de alguns milhares ou dezenas de milhares de anos. Trata-se de um fato extremamente importante, cujo conhecimento é imprescindível à compreensão do princípio do Jorei. Além disso, o conhecimento dessa mudança possibilita vislumbrar o futuro do Jorei e do mundo, o que conduz o ser humano à paz interior. Explicarei como está se projetando no mundo material a mudança que ocorre no mundo espiritual em milhares e milhares de anos. Nesse sentido, até agora, era noite no mundo espiritual.
Nele, da mesma forma que no mundo material, a noite é escura e só periodicamente há luar. Obviamente, há bastante elemento água, e quando a lua se esconde, resta somente a luz das estrelas. Se estas forem encobertas pelas nuvens, a escuridão será completa. Observando-se os fatos do mundo material, que são a projeção do que ocorre no mundo espiritual, isso fica evidente. A alternância dos períodos de paz e guerra e a ascensão e queda das nações podem ser comparadas às fases da lua cheia e da lua nova. Agora, um ciclo se encerrou. É justamente o momento da mudança para o dia, que corresponde ao alvorecer. A transição da noite para o dia no mundo espiritual acarretará uma experiência inédita para a humanidade. Uma grande, espantosa, temível e ao mesmo tempo feliz mudança está para ocorrer e seus sinais já estão surgindo. Vejamos. O mundo do dia é como no mundo material. Primeiro aparecem pinceladas da luz do sol no horizonte a leste. Atentem, por exemplo, para a grande transformação ocorrida no Japão, que fica no extremo leste do planeta, ou seja, o país do sol nascente. Nele já se iniciou o fim da cultura da noite, ou seja, da cultura existente. Observem, entre outros fatos, o colapso de cidades de grande importância cultural, a situação calamitosa da economia e da indústria, a queda dos líderes e o declínio das classes privilegiadas. Tudo isso é consequência da mudança a que nos referimos. E o que virá em seguida é a construção da cultura do dia, que também já está despontando, representada no Japão pelo desarmamento, seguindo da ascensão da democracia. Esses dois acontecimentos, absolutamente inimagináveis desde o estabelecimento do Japão como nação, há 2.600 anos, constituirão o primeiro passo para a consolidação da eterna paz mundial. O mundo da noite significa uma era de trevas, caracterizada por lutas, fome e doenças. Em contraposição, o mundo do dia significa uma era de luz, plena de paz, fartura e saúde. O Japão atual expressa bem a fase de transição entre esses dois mundos. O sol que começa a despontar no leste logo deverá atingir o zênite. O que significa isso? Significa o colapso total da cultura da noite em escala mundial. Ao mesmo tempo, ouvir-se-á o brado do nascimento da cultura do dia. Pode-se mais ou menos ter uma ideia disso pelos fatos ocorridos no Japão, os quais, em pequena escala, já mostram um modelo dessa cultura. Assim, aproxima-se um momento decisivo para o destino da humanidade, e dele talvez ninguém conseguirá escapar. Restará apenas o caminho de minimizar os sofrimentos. E aqui vou apresentar-lhes um meio para isso. Conhecer o princípio do Jorei e participar dos projetos de construção da cultura do dia. Há um trecho na Bíblia que diz: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Isso, acredito eu, indica que meus textos cumprirão a referida missão. Para esclarecer o princípio do Jorei, precisei explicar até o destino do mundo. Todavia, era sumamente importante que o fizesse, pois tanto a descoberta do princípio do Jorei quanto dos equívocos da medicina fundamenta-se na transição da noite para o dia. De acordo com o que já expliquei, a causa das doenças são as nuvens espirituais, e eliminá-las é a condição única para a cura das doenças. Por que então, no mundo anterior ao surgimento do Jorei, ninguém havia conseguido descobrir isso? O motivo é o seguinte: existem dois métodos de cura das doenças. O primeiro é fazer com que as toxinas retornem ao estágio anterior ao início da purificação, ou seja, o método de solidificação. O segundo é o oposto, é o método de dissolver as toxinas e eliminá-las.
Assim sendo, acredito que os leitores puderam compreender que a medicina convencional utiliza o método de solidificação e o Diorei o método de dissolução. Sendo o princípio do Diorei a irradiação da misteriosa luz invisível emanada do corpo humano, qual seria então a natureza dessa luz? Ela é uma espécie de energia espiritual peculiar do corpo humano e seu componente principal é o elemento fogo. Portanto, na administração do Diorei, necessita-se de grande quantidade desse elemento. À medida, porém, que se aproxima o mundo do dia, o elemento fogo vai aumentando no mundo espiritual, pois a fonte de irradiação desse elemento é o Sol. Assim sendo, além de ser eficiente na eliminação das doenças, o elemento fogo possui mais um fator de importância decisiva. Seu incremento no mundo espiritual acelera o processo de purificação do corpo material, porque a transformação ocorrida naquele mundo causa influência direta no corpo espiritual. O aumento do elemento fogo tem a função de auxiliar a intensificação da energia purificadora das nuvens espirituais. Assim sendo, ao mesmo tempo em que as doenças aparecerão mais facilmente, o tratamento solidificador empregado pela medicina atual terá um efeito cada vez menor e, por fim, se tornará ineficaz. No mundo da noite, era preciso que transcorressem vários anos para haver uma nova dissolução das toxinas anteriormente solidificadas. Mas esse período diminuirá para um ano, meio ano, 3 meses, um mês, e no final a solidificação se tornará impossível. Um excelente exemplo do que estamos dizendo é a vacinação. O fato que se segue é verídico e ocorreu no Japão. Há algumas décadas diziam que uma aplicação de vacina imunizava a pessoa para o resto da vida. Mas aos poucos o período de imunização foi reduzido para 10 anos, depois para 5, e nos últimos tempos seu efeito tornou-se pouco eficaz. A cada ano que passa, outros tipos de doenças tendem a aumentar. Esta é uma realidade que não podemos deixar passar despercebida. Pelo exposto, os leitores poderão entender que, pouco a pouco, está se processando a transição da noite para o dia. Na era da noite, para o tratamento das doenças, era mais vantajoso solidificar as toxinas que dissolvê-las, pois não havia elemento fogo suficiente para promover sua dissolução. Assim, era inevitável adotar-se provisoriamente o método de solidificação. Eis a pavorosa falácia que se tornou a causa dos sofrimentos da humanidade, como as guerras, a fome, as doenças e a diminuição da duração da vida. Em 5 de fevereiro de 1947. Faça uma dedicação virtual. Compartilhe os vídeos dos ensinamentos de Meishu Sama. Compartilhe agora. Princípio do Diorei, primeira parte. Creio que o princípio do Diorei é um assunto difícil para as pessoas da atualidade entenderem, dada a limitação da educação que receberam. Isso é inevitável, uma vez que a educação atual está totalmente fundamentada no materialismo. Pensando bem, ao observarmos os feitos dos fundadores de diversas religiões, por meio de documentos escritos e da tradição oral, constatamos invariavelmente que eles realizaram milagres. Este fato é mais evidente nas grandes religiões. Por outro lado, pelo estágio cultural daquela época, o povo simplesmente se satisfazia com a religião quando esta concedia benefícios e milagres, sem mesmo procurar entender o conteúdo ou a teoria que a embasavam. Lamentavelmente, ainda hoje podemos imaginar que, se não tivesse sido crucificado, Jesus Cristo, aquele que mais milagres realizou, teria salvado uma grande parte da humanidade e sua doutrina estaria ainda mais difundida.
Não obstante, seu tempo de atuação foi bastante curto, sem dúvida em decorrência de a força de Satanás ter sido inegavelmente superior, dada a prematuridade do tempo no mundo espiritual. Esse tempo finalmente amadureceu e adveio a grande transição naquele mundo. Através da nossa intuição espiritual, podemos ver claramente que o poder de Satanás está enfraquecendo dia após dia. Através da revelação divina, foram-me esclarecidos todos os acontecimentos até hoje considerados mistérios do mundo. Assim, é-me possível distinguir o certo e o errado, explicar o fundamento do bem e do mal, corrigir o erro de todas as coisas. Em face da realidade atual, que pende apenas para o progresso da cultura material, definitivamente vou incrementar o avanço da cultura espiritual e, com o desenvolvimento integrado de ambas, fazer surgir o mundo ideal, o paraíso terrestre. Nesse sentido, elucidarei alguns fundamentos dos excelentes resultados alcançados pelos membros de nossa Igreja por meio de milagres surpreendentes. Diferentemente dos primórdios da civilização, ou ainda da época da cultura pouco desenvolvida, atualmente o ser humano não confia plenamente apenas na manifestação de milagres. Sem uma explicação teórica dos fatos, ele não se convence de jeito nenhum. Uma das causas da decadência das religiões tradicionais é que elas simplesmente negam a cultura material e não conseguem proporcionar aos seus seguidores as graças recebidas nesta vida. Vou explicar o princípio do Jorei, método pelo qual os fiéis da nossa igreja manifestam milagres. Estende-se a mão em direção à pessoa enferma a certa distância. Tal ato faz com que doentes em estado grave melhorem rapidamente. Mesmo as dores mais fortes diminuem ou desaparecem em curto espaço de tempo. Portanto, só podemos dizer que se trata de milagre. Há inúmeros exemplos de fiéis recém-ingressos que conseguiram reverter o quadro de pacientes desenganados. Trata-se, pois, de uma questão completamente fora da lógica da visão materialista da atualidade. A medicina atual é o resultado de milhares de anos de estudos e de aperfeiçoamento constante de renovados estudiosos de vários países. E seus métodos terapêuticos são respeitados pela minúcia e sofisticação. Entretanto, não é exagero considerar como maravilha do século o fato de um indivíduo comum obter resultados notáveis ministrando de orelha a doentes que não conseguiram restabelecer-se com o tratamento de especialistas formados à custa de elevadas despesas com estudos e pesquisas durante dezenas de anos. É realmente um fato que está além da razão. Todavia, é difícil para as pessoas aceitarem esses resultados só de ouvir falar. Ao contrário, acabam considerando-os como superstição ou insanidade, o que talvez seja uma reação natural. Afinal, trata-se de um grande acontecimento inédito na história. A declaração audaciosa de um mundo livre de doença, pobreza e conflito, feita pela nossa Igreja, não seria possível caso não tivéssemos absoluta certeza disso. Se não possuísse competência para tal, ela estaria enganando o mundo e cometendo um delito imperdoável. No entanto, os milagres que citei, na verdade, para nós, não são milagres, pois possuem fundamentos sólidos e surgem porque devem surgir. Já que tudo isso está embasado em explicações científicas, vou escrever a respeito o mais detalhadamente possível. Segunda parte. Para explicar o princípio do Jorei, torna-se indispensável o conhecimento de um fato que passo a expor. Todas as coisas existentes no universo são constituídas não só de matéria, mas também de espírito invisível aos nossos olhos.
O ser humano, logicamente, é igualmente formado de espírito e de corpo físico. Numa classificação sumária, o espírito é a essência do Sol, o corpo físico as essências da Lua e da Terra. Em termos mais compreensíveis, o espírito é fogo, yang, masculino, frente, vertical e dia. O corpo, por sua vez, é água, yin, feminino, verso, horizontal e noite. A ciência, porém, não admite a existência do espírito objetivando somente a matéria. E isto é o que constitui o erro fundamental. Ora, se o ser humano fosse desprovido de espírito, não passaria de um simples objeto. Seria apenas uma matéria inanimada, como o pau e a pedra, sem vida e sem atividade mental. A razão do erro da ciência, até hoje, consiste em não compreender essa teoria tão simples. Para os cientistas, no espaço só existe o ar, nada mais. Todavia, a verdade é que, além do ar, existe um número incalculável de elementos invisíveis. Lamentavelmente, a ciência ainda não progrediu a ponto de detectá-los. Por felicidade, eu descobri a existência desses elementos, tendo dado ao conhecimento obtido o nome de ciência espiritual. Com essa descoberta, evidentemente, iniciou-se a época em que as doenças, o maior sofrimento da humanidade, serão extintas. Tudo o que diz respeito a elas e permanecer obscuro até hoje foi elucidado. Portanto, podemos dizer que as pesquisas no campo da medicina, na forma como existem hoje, não são mais necessárias. A seguir, vou mostrar a origem do aparecimento das doenças. Conforme eu já disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria, que segue o princípio da dualidade. O fato dele estar vivo e movimentar-se é porque há união e integração entre o espírito e a matéria, e o espírito movimenta a matéria. O espírito possui a mesma forma do corpo físico e, dentro dele, localiza-se a consciência, no centro da qual, por sua vez, está a alma. A ação desta trilogia manifesta-se como vontade sonem. O espírito que é invisível, ou seja, a vontade sonem, governa o corpo. Portanto, é como se o espírito fosse o chefe e a matéria o subordinado, isto é, o espírito rege a matéria. Dando um exemplo simples, quando uma pessoa movimenta os braços e as pernas, estes não se movimentam livremente por si próprios, mas sim obedecendo à vontade sonem da pessoa. Todas as partes do corpo, sem exceção, inclusive a boca, o nariz, os olhos, etc., mexem-se dessa forma. Até a doença obedece ao mesmo princípio. Para que possam entender bem, vou exemplificar com o furúnculo, do qual todo mundo tem experiência. O furúnculo surge como uma pequena protuberância e vai inchando gradualmente e tomando uma cor avermelhada. Normalmente vem acompanhado de febre e a pessoa começa a sentir dores e coceira no local. Esse fenômeno constitui uma atividade de eliminação das toxinas do corpo físico, por ação fisiológica natural. As toxinas acumulam-se em determinada parte do corpo e são dissolvidas e liquefeitas pela febre, o que torna a sua eliminação mais fácil. E este é o processo de recuperação natural. Para formar um orifício de saída, a pele fica muito fina e flácida. Portanto, a coloração avermelhada é o sangue tóxico, visível por entre a pele, que se tornou fina e transparente. Depois, um pequeno orifício se abre e o sangue tóxico com pus começa a sair imediatamente. Com sua eliminação, termina a purificação. A explicação acima diz respeito ao corpo físico. Contudo, em que condições se encontra o espírito nessa ocasião? Ele apresenta uma espécie de nebulosidade no mesmo formato do furúnculo, em outras palavras, nuvens espirituais.
Quanto mais grave a doença, mais densas são as nuvens. E por que motivo elas ficam concentradas numa parte do espírito? Através do processo contínuo de purificação, as nuvens espalhadas por todo o espírito se reúnem em um determinado local e surge a ação eliminatória. Isso constitui a doença. Existe, pois, uma relação inseparável entre o espírito e o corpo. Assim sendo, no caso do furúnculo, o tratamento médico promove a eliminação do sangue tóxico com o pus através de perfuração ou incisão. Mas isso é um grande erro, pois, na maioria das vezes, a intervenção é realizada antes que o sangue atinja a suficiente concentração. Por essa razão, mesmo depois da incisão, o sangue purulento continua se acumulando nesse local por um longo tempo e, às vezes, a cicatrização torna-se demorada. Por esse mesmo motivo, a cicatrização da cirurgia de apêndice, por exemplo, pode levar anos. Um médico experiente aguarda o furúnculo amadurecer suficientemente para realizar a incisão. Este procedimento torna a cura completa mais rápida. Se desde o início a pessoa não se submeter a nenhum tipo de tratamento e esperar até que o furúnculo amadureça suficientemente e deixar que o sangue tóxico com pus seja eliminado através do orifício que se abriu naturalmente, verá que o resultado da cura é bem mais simples e rápido em comparação com a cirurgia. Por exemplo, um furúnculo perfurado prematuramente leva 1 mês para ser eliminado, e o furúnculo maduro, que sofre uma intervenção, 10 dias. E o que segue o processo natural, sem qualquer tratamento, 5. Todavia, o que incomoda é a dor e o sofrimento que a pessoa terá que suportar durante o período de amadurecimento até sua perfuração natural. E uma vez que, através da intervenção, pode se livrar prontamente da dor, a pessoa acaba concluindo que aquela é inevitável. Por mais que a dor e o sofrimento sejam intensos, esses cessam com o tratamento do Jurei, e a pessoa continua sem sentir dor até que o furúnculo se torne volumoso, com uma coloração avermelhada e ocorra a eliminação do sangue tóxico com pus. Diante de tal fato, todos ficam abismados. Vou falar a seguir sobre esse princípio misterioso. Há pouco referi-me ao princípio do espírito precede a matéria. Contudo, ele não se aplica apenas ao corpo humano. Todas as coisas do universo, sem exceção, obedecem a essa lei. Por conseguinte, o objetivo do Jorei é eliminar as nuvens espirituais. Através dele, as nuvens entram em colapso. Em outras palavras, o espírito delas morre. Mortas, obviamente, elas perdem toda a sua força e deixam de estimular os nervos. Esta é a razão do desaparecimento das dores. A seguir, explicarei o princípio pelo qual o Jorei promove a eliminação das nuvens. Terceira parte. De acordo com o que disse anteriormente, se alguém indagar o que vem a ser a verdadeira natureza das nuvens espirituais, posso dizer que se trata de micro-organismos tóxicos que surgem em meio ao elemento água presente no corpo humano. Esses micro-organismos são partículas tão infinitesimais que certamente só poderão ser vistos em microscópios capazes de ampliar as imagens milhões de vezes. Explicarei em detalhes a razão do surgimento desses micro-organismos em outra ocasião. Aqui vou limitar-me a falar sobre o princípio que leva à extinção dos micro-organismos tóxicos. O método de extinção, sem dúvida, é a força espiritual. Então, de que forma o Jorei extingue as nuvens do espírito, ou seja, as toxinas, através do poder da radiação do corpo humano? O elemento básico dessa radiação são as ondas de luz emanadas pelo elemento fogo, que é a verdadeira natureza da luz.
O elemento constituinte dessas ondas é exatamente o oposto ao dos micro-organismos tóxicos surgidos no elemento água, que, em outras palavras, podem ser comparados ao bem e ao mal. As ondas de luz são constituídas por partículas infinitesimais de luz e sua energia possui uma extraordinária força de eliminação de micro-organismos tóxicos. Explicarei a verdadeira natureza dessas ondas. As partículas que as constituem são irradiadas por Deus e são a fonte das graças recebidas nesta vida, manifestadas através dos milagres realizados pelo Jorei da nossa religião. Eu sabia que tanto os membros como as pessoas em geral estavam maravilhados e desejosos de conhecer o princípio de Ojorei. Da minha parte, também tinha grande vontade de elucidá-lo, mas devido à prematuridade do tempo, não podia torná-lo público. Finalmente, chegou o momento em que se tornou imprescindível levá-lo ao conhecimento de todos. O método do Jorei que tenho empregado atualmente consiste em outorgar às pessoas um papel onde está escrita a letra Hikari, que significa luz. Os efeitos se manifestam quando esse papel é colocado junto ao peito como um objeto de proteção. Isso ocorre porque da letra Hikari se irradiam poderosas ondas de luz, que são transmitidas do corpo, através do braço, pela palma da mão de quem ministra o Jorei. O mais adequado é ministrá-lo a uma distância de aproximadamente 30 centímetros até alguns metros. E por que motivo se irradiam ondas de luz da letra Hikari? Elas são emitidas do meu corpo e pelo elo espiritual transmite-se instantaneamente a letra em questão. É muito semelhante às ondas de rádio. Se as ondas de luz são emitidas do meu corpo espiritual e propagadas através do elo espiritual, surge então a seguinte pergunta: que segredo existe em meu espírito? Quando compreenderem isto, a dúvida desaparecerá. No meu ventre há uma bola de luz que já foi vista por algumas pessoas e que normalmente mede uns 6 centímetros de diâmetro. A partir dela, ondas de luz irradiam-se infinitamente. E onde se encontra a fonte dessa bola de luz? Sua fonte é a Nyooi no Tama de Kanzeon Bosatsu, que se encontra no mundo espiritual e da qual provém a luz infinita dirigida a mim. É o poder Kanon, também conhecido como poder incognoscível ou poder da inteligência sagrada. Corresponde ainda à bola de luz que Nyoirin Kanon traz comigo. Quarta parte. Convém falar a respeito de Kanzeon Bosatsu. Dentre todos os Budas, sua imagem era raramente exposta ao público. Há nisso um profundo mistério divino, mas não posso divulgá-lo totalmente, pois ainda não chegou o momento. Pretendo fazê-lo tão logo Deus me permita. Assim escreverei apenas sobre os mistérios cuja explicação é necessária para elucidar o Jorei. Naturalmente, a atuação de Kanzeon existe desde a época da introdução do budismo no Japão, mas até pouco tempo essa atuação se limitava à salvação do espírito. Evidentemente, por meio de orações, as pessoas conseguiam graças, que aliás eram muito pouco significativas. A razão disso está no fato de que a luz era formada pela união dos elementos fogo e água, mas faltava o elemento terra. Como havia apenas 2 elementos constituintes, a força era insuficiente para a concessão de graças. Contudo, chegou a hora de uma grande mudança no mundo espiritual. É o momento do fim do mundo, o juízo final citado na Bíblia. Tornou-se necessária, portanto, uma poderosa e absoluta força de salvação. Esta é a força da atuação conjunta dos 3 elementos: fogo, água e terra. A energia da terra é o elemento básico da matéria e corresponde ao corpo humano. Ao passar pelo corpo, a luz é acrescida do elemento terra e daí nasce a força da atuação conjunta dos 3 elementos, ou seja, o poder Kanon.
explicando de maneira mais clara, quando a luz emitida pela bola de Kanzeon Bosatsu passa pelo meu corpo, manifesta-se como poder Kanon, o qual, ao ser canalizado pelo corpo dos fiéis, torna-se uma força purificadora. Explicarei o que acabo de dizer. Desde a antiguidade, é sabido que orar diante da imagem de Kanzeon Bosatsu traz como benefício a eliminação das doenças e dos infortúnios. Contudo, o Jorei ministrado pelos fiéis de nossa religião tem apresentado benefícios várias vezes maiores. Isso ocorre porque as ondas de luz emitidas pelas imagens ou estátuas de Kanzeon Bosatsu são constituídas apenas pela força dos elementos fogo e água. Nelas não está contida a força do corpo físico, que é essencial. Outra razão é a grande mudança do mundo espiritual à qual eu sempre me refiro. Até meados de junho de 1931, no mundo espiritual, a quantidade do elemento água era maior e do elemento fogo menor. A partir de então, este último começou a aumentar gradativamente. E verdade que a mudança já se havia iniciado dezenas de anos antes dessa data, mas o elemento fogo era demasiado rarefeito. Aqui vou explicar a respeito da intensidade da luz. Se a luz é forte, significa que há maior quantidade de elemento fogo. Isso assemelha-se às lâmpadas incandescentes. Quanto maior é a potência, maior é a quantidade de calor emitido. Outro exemplo é que, como existe uma massa de elemento fogo em meu ventre, as pessoas dizem que minha temperatura é bem mais alta que a das pessoas em geral. Praticamente todas as noites recebo massagem nos ombros e quem o faz diz que emana muito calor de mim. No inverno, sempre acabo tirando 1 ou 2 agasalhos. Se permaneço em um cômodo durante algum tempo, as pessoas acham que ele ficou aquecido e muitas vezes dou gargalhadas e digo que sirvo como substituto do aquecedor. Mesmo em dias de frio, costumo ficar 1 ou 2 horas só de pijama após o banho. Além disso, gosto especialmente de banhos mornos. É semelhante ao princípio do aumento de calor quando se joga água sobre o fogo e da intensidade do frio nos dias límpidos de inverno. Em 30 de maio de 1949. Faça uma dedicação virtual. Compartilhe os vídeos dos ensinamentos de Meishu Sama. Compartilhe agora. Manifestação de espíritos de seres vivos. Certa vez houve o seguinte caso. Falei a um universitário sobre espíritos, mas ele não se convencia. Como que me desafiando, disse: Então, veja se estou com algum espírito me influenciando. Imediatamente procedi ao exame espiritual e não demorou muito. O rapaz entrou em transe e começou a falar com o jeito de uma jovem. A manifestação era do espírito de uma mulher que trabalhava em uma casa noturna em Asakusa, onde ele ia se divertir de vez em quando. A mulher se enamorara dele e o espírito fez o seguinte pedido: Faz tempo que ele não vem me ver. Gostaria que lhe dissesse para vir, pois estou com muita saudade. Senti-me constrangido por ser solicitado para transmitir o recado de uma pessoa apaixonada, mas ainda pelo pedido ter sido uma manifestação do espírito de uma pessoa viva. Logo que o universitário voltou a si, apresentava um semblante de quem não estava entendendo nada. Então perguntei: Como foi? Ao que ele respondeu: Não sei se entrei em transe, mas a verdade é que eu não me lembro de nada. Quando lhe contei sobre o que a jovem disse, ele ficou espantado e envergonhado. Além disso, se deu por vencido e reconheceu a existência de espíritos. Uma vez, quando fiz o exame espiritual numa jovem geisha, manifestou-se o espírito de uma pessoa viva. Depois de lhe fazer várias perguntas, compreendi que se tratava do espírito de seu amante, que era proprietário de uma loja atacadista de açúcar. Ele disse o seguinte: Combinei encontrar-me com essa geisha hoje à noite.
Como surgiu um compromisso inadiável, peço-lhe o favor de dizer-lhe que só posso encontrar-me com ela amanhã. Suas palavras e gestos eram de um homem de 40 a 50 anos, o que não deixava margem de dúvida. Quando transmitiu o recado à jovem, esta se espantou. Disse que entrara em transe, que não sabia absolutamente o que falara, mas que realmente havia combinado aquele encontro. Uma ocasião fui procurado por uma moça de mais ou menos 20 anos que me disse que lhe parecia estar com depressão e que estava achando o mundo muito sem graça. Eu lhe disse que não havia lógica uma pessoa de aparência tão sadia e tão bonita estar naquela situação e que certamente devia haver um motivo muito forte para isso. Então, após fazer várias perguntas, finalmente compreendi que a causa era um rapaz da vizinhança, que se apaixonara por ela. Ele tenta me conquistar por meio de cartas e de outras formas, disse a moça, mas eu não gosto dele e já o rejeitei por várias vezes. Entretanto, ele fica sempre perto da minha casa e por medo eu quase não saio. Então eu expliquei à jovem que o espírito daquele rapaz se manifestava nela. Sabendo disso, ela ficou mais tranquila, pois compreendeu que não estava doente. A partir daí, foi melhorando pouco a pouco até se recuperar completamente. Se é difícil fazer uma pessoa da atualidade compreender a existência de espírito de quem já morreu, mais difícil ainda é fazê-la compreender a manifestação de espírito de quem ainda está vivo. Todavia, como se trata de uma verdade indiscutível, gostaria que lessem cientes disso. Ainda poderia citar vários exemplos de manifestação de espíritos de seres vivos, mas penso que esses 3 são suficientes. Isso ocorre, na maioria das vezes, nas relações amorosas entre homem e mulher. Quanto à depressão daquela moça, qual seria a causa? Era a melancolia do rapaz gerada pelo amor não correspondido que se transmitia por meio do elo espiritual até ela. Dessa forma, a manifestação do espírito de uma pessoa viva se reflete no sono da outra pessoa. Portanto, se fosse o contrário do caso anterior, ou seja, se os dois se amassem, os elos espirituais de ambos se interrelacionariam e produziriam uma sensação agradável. É essa sensação que colabora grandemente para que o relacionamento se fortaleça. No caso de encosto de espírito de um desencarnado, sente-se calafrio, enquanto que na manifestação de espírito de pessoa viva, sente-se calor. Tratando-se de espíritos de pessoas vivas, como os dos casos citados, não há grande problema, mas existem os que são terríveis. É o que ocorre entre a esposa e amante do marido, em triângulos amorosos, etc. Quando as duas disputam o homem, os ciúmes de ambas se transformam em entidades espirituais que lutam entre si. Em geral, a esposa sai vencedora, porque é natural correto vencer. Sua obstinação fará com que a amante seja acometida por doença, falecendo ou fugindo com outro homem. Consequentemente, sempre ocorre uma situação em que a amante acaba se distanciando. Se a manifestação for de espírito de pessoa viva, não é tão problemática quanto se for de espírito de Kudagitsune vivo. Kudagitsune é um animal um pouco menor que um melão, leve e felpudo, de pelos brancos e macios. Seu espírito é muito obediente ao ser humano e faz qualquer maldade que lhe ordenarem. Se a manifestação for de espírito de uma pessoa viva, não é tão problemática quanto se for de espírito de Kudagitsune vivo. Kudagitsune é um animal um pouco menor que um melão, leve e felpudo, de pelos brancos e macios. Seu espírito é muito obediente ao ser humano e faz qualquer maldade que lhe ordene. Desde os tempos antigos existem as setas do sexo feminino, chamadas de Izuna Tsukai, que utilizam esses espíritos. Esses espíritos aceitam os trabalhos que lhes pedem, como por exemplo, de vingança. Há também manifestação de espírito de raposa viva. Seu corpo habita os oratórios Inari ou as matas, e só o seu espírito atua.
em 25 de agosto de 1949. Faça uma dedicação virtual. Compartilhe os vídeos dos ensinamentos de Meishu Sama. Compartilhe agora. Espírito do Izunome. Já explanei e escrevi inúmeras vezes sobre o espírito do Izunome. Contudo, parece que poucas pessoas conseguem realmente cultivá-lo pelo fato de acharem difícil. Na verdade, não é tão difícil assim. Se compreenderem seu fundamento e fizerem dele um hábito, será fácil. A ideia preconcebida de que é muito trabalhoso é que inviabiliza tal realização. Ao mesmo tempo, parece-me que não se dá devida importância e, por isso, não posso deixar de escrever repetidas vezes sobre o assunto. Em síntese, Izunome tem o sentido de trilhar o caminho do meio, mantendo-se imparcial. Não ser apenas Sōjū, nem apenas Daijū, mas ser Sōjū e Daijū, ou seja, não tender aos extremos, nem definir as coisas de maneira impensada. Obviamente, aquilo que precisa ser definido não pode ficar sem definição, mas discernir isso é realmente complexo. Tal como ocorre na culinária, a comida, para ser saborosa, não pode ser nem salgada nem insossa. O mesmo pode-se dizer a respeito do clima. O mais agradável é o da primavera e do outono, que não é nem quente e nem tão frio. Se o pensamento e a ação das pessoas se tornassem assim, equilibrados, elas passariam a ter a estima de todos, e é evidente que tudo lhes correria bem. Entretanto, o homem da atualidade mostra acentuada tendência ao extremo. Temos o melhor exemplo disso na política. Dizendo-se de direita ou de esquerda, os políticos têm proclamado princípios que, desde o início, são extremistas. Além disso, como seu pensamento é radical e eles são intransigentes, vivem em conflito. E tudo isso torna-se extremamente prejudicial ao povo e à nação. Nesse sentido, é óbvio que a política deve atuar em estilo Izunome. No entanto, parece-nos que há pouca probabilidade de surgirem políticos ou partidos com essa consciência. Isso porque, na atual circunstância, realmente são raros aqueles que conseguem se identificar conosco. A guerra também tem a mesma origem, ou seja, é o resultado de ambos os lados quererem impor seus pensamentos extremados. Analisando os conflitos religiosos, verificamos que eles também surgem das diferenças entre as características Sōjū e Daijū, ou seja, das diferenças entre a emoção e a razão. Nesse caso, se os dois lados cederem e se equilibrarem, será possível resolver essas desavenças harmoniosamente. Pensando bem, não é tão difícil chegar a uma reconciliação. A respeito disso, também ocorre o seguinte: em todos os segmentos da sociedade existe o conflito entre conservadores e progressistas. A religião não é exceção. Nela, os conservadores são os fiéis antigos que, aferrados à tradição, detestam novidades e podemos dizer que se trata de uma fé retrógrada. Por outro lado, os progressistas tendem para o que é novo, mas repudiam tudo que é antigo. Daí surge o desencontro de opiniões que gera o conflito. Todavia, isso poderia ser facilmente resolvido se ambas as partes adotassem o estilo Izunome. É importante que, mesmo a religião, deve conhecer bem o espírito da época. Não obstante, vejo que os religiosos são indiferentes a isso, existindo até mesmo uma forte inclinação para acharem que isso é o certo. Consideram tradições milenares como regras de ouro. De fato, a fé de natureza espiritual, vertical, e sendo uma verdade eterna e imutável, é melhor que não sofra distorções.
No que diz respeito à condução da obra divina, porém, a situação é diferente, pois, sendo esta de natureza material, o certo é adequar-se à época. Em outras palavras, uma atuação perfeita entre as partes espiritual e material, ou seja, é preciso que tudo seja realizado no estilo Izunomê. Nesse sentido, nem preciso dizer que é impossível tocar a alma do homem moderno utilizando nos dias de hoje as práticas e ensinamentos de Buda Sakyamuni e Jesus Cristo da forma que eles faziam em suas respectivas épocas. É importante saber que a estagnação das religiões tradicionais tem origem neste ponto. Em suma, basta compreender que a atuação exunome é a verdade fundamental de todas as coisas. Desejo que os fiéis assimilem isso muito bem e é por esse motivo que me refiro constantemente ao seu significado. Em 25 de abril de 1952. Faça uma dedicação virtual. Compartilhe os vídeos dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe agora. Instinto e abstinência. Segundo o conhecido filósofo alemão Friedrich Wilhelm Nietzsche, o ser humano já nasce com vários instintos, que é praticamente impossível conter pela força humana. Esses instintos assemelham-se ao predestino, em relação ao qual nada pode ser feito. À primeira vista, até poderíamos concordar, mas a explicação apenas nesses termos dá a entender que a imoralidade também é admissível, o que vem a ser uma ideologia perigosa. Em se tratando de intelectuais, poderão encará-la como uma teoria, mas do nosso ponto de vista, como religiosos, de forma alguma podemos aceitá-la. No entanto, existem teorias completamente contrárias às de Nietzsche que vêm sendo praticadas desde os tempos antigos. Entre as religiões, algumas, por exemplo, adotam uma visão pecaminosa sobre os instintos. Por esse motivo, seus seguidores praticam ascetismo de maneira radical, acreditando que o sofrimento decorrente é sagrado e até o consideram uma forma de aprimoramento e disciplina pessoal. Ao observarmos objetivamente essa situação, ao mesmo tempo em que não podemos aceitá-la, notamos que são justamente essas religiões que se apegam aos seus princípios intransigentemente, não se integrando à sociedade. Podemos citar o islamismo, o brahmanismo da Índia, o puritanismo cristão, etc., como sendo os mais expressivos dentre esse tipo de fé. No Japão, são vistas poucas seitas nos moldes que citei, mas restam algumas muito similares. Comparando essas duas correntes contraditórias, não podemos dar ganho a nenhuma das duas, pois ambas tendem ao extremismo. A respeito disso, Deus nos tem apresentado um rígido padrão de referência. Assim sendo, tal erro deveria ser facilmente percebido, mas pela maneira leviana como as pessoas tendem a encarar a questão, parece que não chegam a compreendê-la. Em suma, trata-se da teoria do caminho do meio preconizada por Confúcio. Tenho feito considerações a respeito dessa teoria sobre as mais variadas formas. Portanto, acredito que os fiéis já estejam suficientemente cientes. O fato é que, como disse o referido sábio chinês, falar é fácil, fazer é difícil. Não obstante, o caminho do meio, em verdade, é o verdadeiro caminho da fé, assim como a iluminação espiritual pregada por Buda Sakyamuni. Por essa razão, vou explicar a respeito da maneira mais simples possível. Primeiramente, tomemos um exemplo comum: o clima nas estações do ano. Ninguém gosta da época de frio intenso nem do calor excessivo, mas todos acham extremamente agradável e ficam contentes com a temperatura moderada da primavera e do outono. Desde os primórdios, o budismo realiza a cerimônia do equinócio, ou Higan-e, na primavera e no outono.
Nesta época, o clima mostra o estado real do Gokuraku Jyōdo, o mundo paradisíaco dos budistas. Contudo, o que estou querendo falar é sobre nossa conduta de vida. Devemos, principalmente, evitar os extremos a qualquer custo e em todas as ocasiões. No entanto, a realidade é que o ser humano tende a optar por um lado ou pelo outro, o que não deveria ocorrer. Podemos dizer que a causa do fracasso geralmente se encontra neste ponto. Por outro lado, há casos em que precisamos decidir, o que é realmente muito difícil. Se aprofundarmos esse ponto, quando decidimos que não vamos decidir, tal atitude já constitui uma decisão. Por conseguinte, não devemos decidir nem deixar de fazê-lo e muito menos devemos ficar no meio do caminho. Parece-nos uma situação realmente ambígua, mas esta é uma lei rigorosa que torna o mundo interessante. Em suma, basta que a pessoa alcance o estado de livre adaptação à situação de cada momento, o Rendizai, e o estado de liberdade e desimpedimento, de Yu Mugi. O importante é não ficar preso a nada. Outra denominação da divindade Kanzeon Bosatsu é Mugeku Nyorai, Deus da luz desimpedida, cujo sentido é não ficar preso a nada. Nas atuais questões políticas e ideológicas tem ocorrido o mesmo. O erro está em rotular os pensamentos de esquerda ou direita, capitalista ou comunista. Isto porque tal definição já está sendo limitadora, e em decorrência disso, os confrontos são inevitáveis. Nos tempos atuais, algo insignificante infalivelmente dará origem a problemas, e esta é a razão da existência de conflitos em toda parte. Vemos o mesmo tipo de situação nas relações internacionais em que os desentendimentos não têm fim. É compreensível que esses choques venham sendo inevitáveis até hoje, pois graças a eles é que a cultura material alcançou o desenvolvimento atual. Contudo, daqui para frente, o quadro se tornará diametralmente oposto, e isso significa que será preciso mudar a mentalidade. Em outros termos, finalmente está prestes a chegar a era da verdadeira civilização. Basta que avancemos tomando como critério o clima ameno da primavera e do outono. Esta é a característica da nossa religião messiânica. Jornal Eiko, número 188, em 24 de dezembro de 1952. Faça uma dedicação virtual. Compartilhe os vídeos dos ensinamentos de Meishu Sama. Compartilhe agora. Vencer o mal. Desde tempos remotos, as religiões têm se desenvolvido com base no princípio da absoluta não resistência. Até mesmo Cristo, alicerce da grande religião de âmbito mundial, disse: ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Quando se achava na cruz, no Gólgota, um ladrão que também estava pregado a uma cruz ao lado dele lhe perguntou: Jesus, já faz um tempo que você está entoando algo com a fisionomia triste. Provavelmente esteja amaldiçoando e odiando aquele que apontou você como criminoso, não é? Cristo lhe respondeu: não, isso não é verdade. Eu estava apenas orando, pedindo ao nosso Pai que perdoasse aquele que me condenou. Então o ladrão ficou muito surpreso. Por esta famosa passagem, podemos evidenciar que Cristo era a grande personificação do amor. Sakyamuni também não teve qualquer atitude de resistência, interpretando os constantes obstáculos por parte de Devadatta como provações para o próprio aperfeiçoamento. Assim, se mesmo esses dois grandes religiosos se comportaram dessa forma, é muito natural que diversos outros santos e fundadores tenham seguido essa tendência. Somente uma única pessoa foi diferente, Nichiren.
Seu ardente espírito de luta era tão intenso que até nos faz sentir que ele passava das raias da normalidade. Por meio de suas críticas dirigidas às seitas budistas em forma de célebres frases como: as orações da seita Nembutsu-shu transformam o mundo em um inferno. O trabalho da seita Zenshu é de Satanás. A seita Shingon destrói o país. Os monges da seita Rikyo são os traidores da pátria que desencaminham as pessoas e destroem o país. Podemos notar quão grande era sua convicção de excluir a tudo e a todos, e até relutamos em concordar com tais afirmações. Por meio desses exemplos, podemos observar que realmente o amor de Deus e a misericórdia de Buda têm conquistado os corações das pessoas e, sem dúvida, têm sido a base da fé. Entretanto, na análise de seus resultados, não podemos determinar de maneira generalizada se são positivos ou não. Isto porque, mesmo depois de mais de 2000 anos após a ascensão, tanto de Buda como de Cristo, a maldade não só não diminuiu, como há uma tendência a aumentar. O fato de pessoas boas viverem molestadas pelas más e a afirmação de que aquelas que agem com honestidade são tolas são realidades que têm resistido aos tempos, dando-nos a impressão de que o progresso da cultura não influencia em nada a diminuição da criminalidade. Ao contrário, serviu apenas para tornar mais engenhosos os meios de execução dos crimes, cuja natureza em nada foi alterada. Atualmente, a mudança verificada é que apenas se deixou de usar violência na aplicação da punição prevista em lei. Com isso, dependendo da situação, podemos até dizer que a gravidade dos crimes aumentou. De qualquer forma, devemos analisar cuidadosamente a razão de não se conseguir uma exterminação radical da maldade. Indubitavelmente, o motivo disso está no bem, que é derrotado pelo mal. Os maus aproveitam-se dessa situação e impõem sofrimentos constantes aos bons. Os primeiros sempre consideram os bons levianamente. Creio que, no íntimo, eles nos menosprezam e nos julgam como verdadeiros tolos e covardes. Os bons, por sua vez, dizem que não conseguem vencer os maus. Se lhes fizerem resistência, poderão sofrer inutilmente perseguições e imprevisíveis prejuízos. Por esse motivo, limitam-se a ficar quietos e a tolerá-los pacientemente. Considerando que essa atitude seja muito mais vantajosa e sensata, acabam se resignando. Assim sendo, os maus abusam dessa situação e, enquanto não forem apanhados pela lei, afiam suas garras e se fortalecem. Esta é a nossa atual situação social. Referi-me às maldades praticadas por indivíduos comuns, mas as mais temíveis são as maldades praticadas pelas autoridades e jornalistas. Pude comprovar isso no recente caso que ocorreu comigo. Uma vez que o registrei detalhadamente no memorando da perseguição religiosa, creio que aquele que já o leu tem a noção do que estou falando. Trata-se do fato de as autoridades, usando abusivamente da arma denominada lei, causar um sofrimento ao povo, que não está de posse de nenhuma arma. Uma vez que o cidadão comum não suporta ser acusado, embora não tenha qualquer culpa, apela para o bom senso dos juízes para atenuar, um pouco que seja, a condenação. Assim sendo, o advogado de defesa até mesmo aconselha a causar boa impressão e a não ofender o promotor. Constantemente, ele adverte que convém incluir termos gentis e apelativos nas petições. Pelas experiências que passei, pude compreender o quão equivocado eu estava em relação aos magistrados, por pensar que eles levavam em consideração a lei e julgavam de maneira absolutamente imparcial. Talvez seja audácia da minha parte, mas observando o procedimento do investigador que atuou no meu caso,
pude ver que, além das questões pertinentes à lei, uma boa parcela de vaidade e de outros sentimentos pessoais estava envolvida. A seguir, desejo falar a respeito dos jornalistas. Esses redigem, na maioria das vezes, de forma arbitrária, baseados apenas nas próprias conclusões. E centralizados em seus interesses, não se importam se o texto está ou não fora da verdade, se vai ou não constranger o próximo ou lhe causar algum dano. Alguém disse que o jornal é o tirano do século XX, e creio que não estava equivocado. Os jornalistas vivem apregoando a democracia, mas na realidade eles são indivíduos que fazem da liberdade de expressão uma violência. Acredito que a causa disso reside no fato de que não existem medidas disciplinares para essa manifestação. Por essa mesma razão, anos atrás, quando nossa igreja sofreu ataques dos jornais com a publicação de notícias falsas, muitas vezes as pessoas me aconselhavam: não importa o que os intelectuais escrevam a seu respeito, não deve contestar, pois se fizer isso poderá sofrer prejuízos. É melhor resignar-se humildemente, pois você não tem ideia do que poderá ocorrer, principalmente quando resistimos aos grandes jornais. Por esse motivo, é melhor manter-se calmo. Referi-me aos três males: o do indivíduo, o das autoridades e o dos jornais. Todos eles são exemplos da vitória do mal em relação ao bem. As vítimas resignam-se, sempre levando em conta a relação entre os benefícios e os danos com que terão de arcar, e procurando evitar prejuízos, suportam pacientemente a situação, acabando por não opor qualquer resistência ao mal. Por conseguinte, os homens maus, prepotentes, continuam tripudiando. Nessa situação, mesmo que exista a lei, sua eficácia diminui muito e a vítima sempre será o povo. É uma sociedade realmente complicada, que até nos causa desânimo. Assim sendo, quando será que este mundo se tornará um lugar onde os homens de bem possam viver tranquilos? Nesse sentido, mesmo nós, religiosos, advertimos que o bem não deve sucumbir ao mal, pois o bem que perde para o mal não é o verdadeiro bem, isto é, não passa de um bem covarde. Principalmente no relacionamento com religiosos como nós, os homens maus geralmente observam-nos de uma forma diferenciada das pessoas em geral. Eles nos encaram da seguinte maneira: eles são seguidores do princípio da não resistência e não nos causarão, portanto, nenhum problema, ainda que os atormentemos. Aqui se mostra a fraqueza da religião, ou melhor, a razão pela qual eles nos julgam dessa forma. Por conseguinte, precisamos, a todo custo, erradicar o conceito satânico que eles têm a respeito de nós e, nesse sentido, lutar seriamente contra o mal. Como já é do conhecimento de todos, por ocasião do ataque à nossa igreja por um jornal de grande circulação, lutamos sem temor nenhum. Resistimos até o final àquela ação maldosa fazendo uso do nosso jornal. Assim sendo, ainda que nosso adversário tente esmagar-nos pelo poder que possui, nós combateremos corajosamente até que ele se arrependa. O que seria isso senão a verdadeira vontade de Deus? O mal jamais conseguirá vencer o bem. Por essa razão, cabe-nos despertar os homens maus, ensinando-lhes que o melhor meio é mudar e tornar-se homens bons, abandonando a maldade. Acredito que esse seja o procedimento correto de uma religião ativa. Os leitores poderão entender melhor esse raciocínio em um exemplo mais ampliado. É a mesma lógica defendida pelos Estados Unidos, que hoje apoiam diversos países. A paz mundial não será possível se os países invasores não perceberem que não terão sucesso por meio do mal e não desistirem do seu intento. Até hoje mantive-me fiel ao meu princípio e estou convicto de que jamais sucumbirei ao que é errado. Uma prova disso é que venho lutando na condição de réu em um litígio envolvendo um terreno.
Surpreendentemente, neste ano, a ação já está completando 14 anos e ainda não chegou ao fim. A altura das peças anexadas do processo já ultrapassou os 30 centímetros. Toda vez que ocorre a mudança ou a substituição de um magistrado, este tem de ler todo o processo, e isso lhe tem causado aborrecimento ante essa obrigação. Por isso mesmo, é notório o esforço que ele tem feito no sentido de obter um acordo. Já que o meu objetivo foi e será sempre combater a injustiça, não levo em conta qualquer benefício ou prejuízo. Se meus adversários tomarem consciência de seus erros e me apresentarem condições plausíveis, eu as acatarei de imediato. Não sendo nestes termos, jamais aceitarei uma conciliação. Estendi-me em minha exposição. Concluindo, devo dizer que o objetivo fundamental da religião é incentivar o bem e punir o mal, e jamais se deixar vencer pelo mal. Isto porque, proporcionalmente à vitória do bem, o mal se reduzirá, o que contribuirá para o melhoramento da sociedade, surgindo desta forma o paraíso terrestre. Jornal Eico, número 100, em 18 de abril de 1951. Faça uma dedicação virtual. Compartilhe os vídeos dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe agora. Poema 14. Aqueles que conseguem perceber o alvorecer da era do dia revelam possuir a verdadeira visão. O juízo final é uma expressão que foi enunciada por Jesus Cristo, que nada disse sobre quando e como o referido fato se manifestaria. Por essa razão, ainda hoje, tudo permanece envolto em meio a mistério. Evidentemente, sobretudo os cristãos, vêm, ao longo dos tempos, tentando desvendá-lo. Até o momento, porém, ninguém foi bem-sucedido. Somente a pessoa que possuir um nível igual ou superior ao de Jesus Cristo estará capacitada a fazê-lo. Contudo, consegui esclarecer essa verdade. Assim sendo, creio que aquele que porventura tomar conhecimento de tal fato não deixará de arregalar os olhos de espanto. Isso é óbvio porque fui eu quem recebeu de Deus a importante missão que devo cumprir por ocasião do juízo final. Se observarmos somente a palavra juízo, seu sentido se limita a julgamento e nos faz imaginar que Deus realizará o julgamento ou que Ema se manifestará. Todavia, não é isso de modo algum. Então, como ocorrerá? Falando resumidamente, será em forma de um grande processo purificador de âmbito mundial. Vem ensinando que o mundo espiritual que até agora se encontrava no mundo da noite, finalmente atingiu a transição para o mundo do dia. Sua real manifestação será o juízo final que está diante dos nossos olhos. Como é do conhecimento de todos, no mundo espiritual, tendo como marco o dia 15 de junho de 1931, vem ocorrendo gradativamente a mudança para a era do dia e no final haverá a decisiva e grande ação purificadora. Evidentemente, ela se processará obedecendo à ordem dos 3 níveis: mundo divino, mundo espiritual e mundo material. No momento em que o dia alcançar o seu ápice, estará estabelecido o mundo da luz. Recentemente afirmei que, a começar do dia 15 de junho daquele ano, o mundo material, que é o último dos 3 níveis acima citados, finalmente dará o seu primeiro passo em direção ao derradeiro momento da transição para o mundo do dia. Devem estar cientes também que existe um plano e que, dentro de 10 anos contados a partir deste ano, 1951, será concluído o alicerce do paraíso, ou seja, o mundo da luz. Expus o assunto de forma geral, mas acredito que nossos fiéis já estejam cientes de que, do alvorecer da era do dia até a sua efetiva realização,
evidentemente a mudança alcançará passos firmes. Isso porque, à medida que o mundo espiritual vai se tornando dia, ao mesmo tempo em que as purificações se intensificam cada vez mais, o efeito do Diorei também será mais evidente. E, a cada dia e a cada mês, a cura das doenças ocorrerá mais rapidamente. Entre outros aspectos, o número de milagres se tornará maior. Se os fiéis compararem as curas obtidas há 1 ou 2 anos com as da atualidade, creio que poderão comprová-lo claramente. Dessa forma, paralelamente à intensificação gradativa da purificação, a mudança da sociedade humana também se intensificará. Tudo será exposto à luz. Portanto, em conformidade com o princípio da correspondência, as pessoas com impurezas vão se debilitando gradativamente e as pessoas purificadas prosperando. Assim sendo, de acordo com o grau de purificação do mundo espiritual, a adaptação se sucederá. Todavia, isso incorre em um sério problema, pois quando chegar de fato a hora, por mais que o ser humano se esforce, não conseguirá resistir à força da grande natureza. A distinção entre o bem e o mal será bem nítida, o mal perecerá e o bem sobreviverá. Pelo motivo exposto, quanto mais as pessoas possuírem pecados e impurezas, não conseguirão suportar as purificações e não haverá alternativas a não ser despedir-se deste mundo para sempre. Ao contrário, o bem conseguirá sobreviver sem dificuldade. Logo, não atingiremos tranquilidade enquanto não estivermos em condição de conseguir suportar qualquer tipo de purificação. Consequentemente, as pessoas que possuem pecados e impurezas em grande quantidade devem temer o juízo final. Diversamente, aquelas que os possuem em pouca quantidade, o juízo é motivo de gratidão. Isso porque o que virá após o juízo final será o paraíso neste mundo, onde será possível desfrutar de uma vida de prazer e alegria. Nossa religião surgiu com o objetivo de criar o maior número de pessoas capazes de superar imunes o juízo final. Esse é o grande amor de Deus e também a grande missão que Ele me atribuiu. Por ser o Diorei o único método para atingir o referido objetivo, ele não se limita a curar doenças, mas cria pessoas com qualificação para transpor o juízo final. Portanto, ao tomarem conhecimento de nossa atividade, creio que poderão reconhecer que nossa igreja é realmente uma grande arca de Noé de salvação do mundo. É exatamente por esse motivo que sua denominação é Igreja Messiânica. Pelo exposto, creio que puderam compreender de forma geral o significado do juízo final. Jornal Eico, número 110, O que é juízo final? Em 27 de junho de 1951. Faça uma dedicação virtual. Compartilhe os vídeos dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe agora. Poema 74. Empenho-me com todas as forças para concretizar aquilo a que a humanidade aspira. Eu também passo por vários sofrimentos. Uma vez que meu trabalho consiste em desbravar o mundo das trevas em que Satanás e Devadatta estão agindo à solta, é como se eu estivesse cercado de lanças por todos os lados, sendo alvo de ciúmes, inveja, perseguições, críticas depreciativas, mal-entendidos. Já que preciso romper essa barreira e pouco a pouco expandir o paraíso neste mundo infernal, as dificuldades que encontro estão além da imaginação. Todavia, conto com a grandiosa proteção do mais elevado Deus e os desafios que enfrento não são tão grandes como parecem. Eu próprio me considero a pessoa mais feliz deste mundo e julgo-me dono de um destino muito misterioso,
motivo pelo qual sempre estou agradecido. Tenho, porém, sofrimentos que as pessoas desconhecem. Passarei a escrever sobre o maior deles, e nem preciso dizer que ele diz respeito à medicina moderna, cujos erros durante muito tempo vim apontando por meio da palavra escrita e falada. Para dizer a verdade, até agora não pude expor a questão claramente. Sempre procurei ter o cuidado de abrandar minhas palavras ao máximo, a fim de evitar provocações, pois receava que, se expusesse toda a verdade, o resultado seria desastroso. Além disso, mesmo que eu quisesse falar abertamente, havia uma expressa proibição divina nesse sentido, a qual me obrigava a esperar a chegada do tempo. Deus me fez profundas revelações sobre a saúde e a doença do ser humano. Não fosse assim, eu não poderia afirmar algo de tamanha grandeza, a construção de um mundo livre de doenças. Se digo a verdade claramente, é porque tenho absoluta convicção. Já que a doença é fundamental para eliminar o sofrimento e a angústia da humanidade, somos obrigados a reconhecer que a realidade atual é profundamente trágica. Meu sofrimento diante desse quadro é por demais insuportável. Ainda mais porque sou impedido por Deus de transmitir esses pontos. É como se me encontrasse entre a cruz e a espada. Meu desejo é que a chegada do tempo ocorra rapidamente. Esse é o meu verdadeiro estado de espírito. Jornal que o sei, número 65, Um Sofrimento, em 3 de junho de 1950. Faça uma dedicação virtual. Compartilhe os vídeos dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe agora. Poema 95. Maior que a alegria de ter grandes riquezas é a felicidade de viver livre de doenças e infortúnios. O exemplo mais compreensível é quando se ministra de orei, e estranhamente a recuperação não ocorre de forma satisfatória. Há várias situações possíveis. Perspectiva errada, diferença na ordem, entre outras. Portanto, a ordem deve estar de acordo com a lógica. Isso é óbvio. No caso de um doente, se houver uma pessoa contra, ou se o pensamento, sonem, do enfermo for descabido, a recuperação não correrá contento. E existe uma razão para isso. Enquanto o doente não tiver compreensão, ele pode duvidar, discordar, tentar somente a título de experiência, pois isso é permitido por Deus. Isso é óbvio. Entretanto, se após ter ouvido orientações e experiências de forma considerável, ter lido os escritos divinos e até mesmo ter ingressado na fé, ainda age com pensamento, sonem, não condizente com esses escritos, a cura se torna difícil, não correndo a contento. Em relação a isso, há uma lógica racional. É por esse motivo que, muitas vezes, a pessoa que duvida se restabelece rapidamente, e quem crê custa melhorar. Coletânea de Ensinamentos, volume 29, em 5 de dezembro de 1953. Faça uma dedicação virtual. Compartilhe os vídeos dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe agora. Poema 105. Tanto a criação do paraíso como a criação do inferno dependem unicamente do sentimento do ser humano. Iniciei minha vida religiosa há cerca de 30 anos. Até então, minha maneira de pensar era realmente superficial. Em outras palavras, apesar de sempre ter em mente que não devemos praticar más ações, mas sim as boas, no momento de agir faltava-me coragem. Dessa maneira, eu era muito indiferente no que dizia respeito ao bem e ao mal. Na sociedade, existem muitas pessoas que possuem pensamentos semelhantes aos que eu tinha naquela época. Todavia, à medida que minha fé se aprofundava, comecei a compreender claramente
não só a relação entre o mundo material e o mundo espiritual, mas também a vontade divina. Assim sendo, meu modo de pensar acabou mudando definitivamente. De que forma ocorreu essa transformação? Percebi que as más ações acabavam constituindo um pecado muito maior do que imaginamos, e que pela prática de boas ações os resultados obtidos são muito melhores do que o suposto. Dessa forma, meu sentimento e pensamento sofreram grande reviravolta. Ao mesmo tempo em que passei a repudiar o mal, mudei por completo o curso de minha vida e comecei a praticar o bem com todas as minhas forças. A partir de então, surpreendentemente e misteriosamente, a sorte começou a me favorecer. Como consequência, a confiança foi se fortalecendo cada vez mais, e quanto mais praticava o bem, como que, em retorno, as coisas boas vinham ao meu encontro. Evidentemente, até hoje, a cada dia, vem aumentando a confiança de numerosas pessoas em relação a mim, o que considero como a filosofia da felicidade. A experiência apresentada não se limita a mim. Ao observar inúmeras pessoas, constato que, apesar do seu grande empenho, as coisas não se realizam de acordo com o desejo delas. Às vezes fracassam, levam prejuízos e, apesar de realizarem grandes esforços, não são bem vistas. E no final, não obtendo a confiança dos outros, desanimam. Ao analisar o motivo, infalivelmente encontramos equívocos cometidos em algum ponto. Entre esses, as mentiras ditas com toda naturalidade vêm a ser as piores. Tais pessoas devem, antes de mais nada, rever cuidadosamente o próprio sentimento. Procedendo dessa forma, com certeza, elas descobrirão a causa do problema existente no fundo de seus corações. Creio que compreenderão que o motivo de não terem conseguido obter os resultados desejados, não obstante o esforço, deve ser aos seus pecados. Principalmente as pessoas de fé que foram escolhidas por Deus têm o compromisso de serem pessoas exemplares e, por essa razão, devem evitar práticas que se encontram fora do caminho. Do mesmo modo, devem manter a consciência tranquila, não tendo motivos de se envergonhar perante Deus e o mundo. São essas as pessoas amadas por Deus. Em consequência disso, as graças divinas serão abundantes e, como o espírito delas está sempre calmo e alegre, tais pessoas conseguem gozar de uma vida tranquila, evitam criar inimigos e granjear rancor de terceiros, e sendo respeitadas por um grande número de indivíduos, tornam-se felizes. Revista Chijo Tengoku, número 173, Mentira e Felicidade, em 1º de fevereiro de 1964. Faça uma dedicação virtual. Compartilhe os vídeos dos ensinamentos de Meishu Sama. Compartilhe agora.